Bom, vamos iniciar o nosso terceiro vídeo, essa trilogia, e depois voltamos à nossa programação normal aqui no feed. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, ele vai ser voltado para falar sobre o papel do profissional quando a gente recebe essa demanda, mas eu vou fazer um adendo, não somente ao profissional, mas qualquer pessoa que receba esse tipo de demanda, seja o desabafo de um amigo, o desabafo de uma amiga, seja um diretor espiritual no seu dirigido traga essa questão. Tem um trecho desse livrinho aqui, Acompanhar no Caminho Matrimonial, que tem um trecho que eu acho muito relevante mesmo, que é sobre situações de crise e situações irregulares. Não tem nada a ver com o assunto que a gente está tratando aqui, mas é um ponto importante. A mediação familiar não é propriamente tarefa do sacerdote, porque exige competências especializadas que geralmente nós sacerdotes não temos. Esse trecho foi escrito por um sacerdote, tá, gente? No entanto, o psicológico e o espiritual estão em estreita relação, e não poucos casais em crise procuram o sacerdote porque é a figura que mais merece sua confiança. Em termos gerais, pode-se dizer que a atenção a estes casais não é uma tarefa fácil e exige um acompanhamento longo e paciente, além de muita oração. Seria uma superficialidade imperdoável pretender resolver tudo em poucos minutos com conselhos genéricos. Eu vou repetir esse trecho. Isso não é só para sacerdotes. Isso aqui é para mim, profissional, para mim, pessoal. Isso é para você, quando vai ouvir o seu amigo. Isso é para todo mundo. Seria uma superficialidade imperdoável pretender resolver tudo em poucos minutos com uns conselhos genéricos. Bom, e tomando isso como ponto de partida, entendam. Já expliquei para vocês toda a complexidade, uma introdução sobre a neurofisiologia da atração sexual. Eu expliquei para vocês toda a visão que tem a perspectiva católica a respeito do amor conjugal, que é uma coisa complexa, é uma coisa que requer trabalho, esforço, vontade. E muitas vezes, para não dizer quase que frequente, você vai encontrar facilmente nas redes sociais pessoas falando de forma simplista, simplória e sendo irresponsáveis, dando respostas rápidas para problemas extremamente complexos. Quando uma demanda dessa chega para mim, o que eu preciso fazer? Eu preciso investigar, eu preciso entender todo o contexto em que esse casal está inserido. Independente de qual lado que chegue para mim, eu sempre disponibilizo pelo menos 50 minutos porque eu quero ouvir o outro lado. Sempre busco ouvir o outro lado. E não só profissionalmente, eu busco fazer isso pessoalmente também. Então, se um amigo meu está com problema com a namorada, eu quero ouvir ela. Eu realmente quero ouvir. Quero ouvir o lado dela, quero ver a percepção dela das coisas. Por quê? Se a gente só ouve um lado da situação, a gente forma uma opinião desconexa da realidade. Então é muito importante que a gente investigue tudo, caso a gente queira opinar. Se você não quer investigar, não opine. Essa é a melhor coisa que você possa fazer. Por quê? Muito provavelmente você não entende nada de psicologia. Muito provavelmente você não entende nada, caso seu amigo, sua amiga seja católica. Você não entende nada de teologia, você não entende nada sobre os aspectos de como a igreja ensina sobre amor conjugal. E você não entende nada de fisiologia. Então, poxa, tem um amigo que está com problema com a namorada e aí eu descubro que ele não está se alimentando bem e que ele está estressando bastante. E aí eu vou ser leviano e falar, poxa, mas se você não consegue mais se excitar com a sua namorada, acho que a melhor coisa é você pular fora, né? Porque não funciona, né? E eu não investigo. Eu sou irresponsável. Então, caso você queira realmente ajudar, você tem que investigar. Tem que se investigar profundamente. É um problema complexo, não tem solução rápida. Não, tem solução fácil. Então, é necessário que se investigue. Sem investigação, nós não vamos saber o que está acontecendo, nós não vamos entender o que está acontecendo. Consequentemente, opiniões errôneas e simplistas vão ser dadas e, muito provavelmente, você vai estar prejudicando as pessoas. Ah, mas eu tenho boas intenções. Se você tem boas intenções, estuda. Comece estudando. Uma boa intenção começa
com estudos. Sem estudo, fica muito difícil a gente ajudar as pessoas de verdade. E a minha lente está aqui já dando problema. Não a lente do celular, a lente do olho. E acabei perdendo a linha de raciocínio aqui. Mas bom, investigar, gente. Investigar é extremamente importante. Nós temos que ver todo o contexto. Se vocês viram o vídeo anterior em que eu li um trecho do livro do padre João Mohana, em que ele fala tantas coisas que dependem a vida sexual, então é algo que está completamente inserido na dinâmica do ser humano, não é uma coisa à parte, não é uma coisa que simplesmente tá ali isolado. Não tá isolado, tá dentro de toda a dinâmica, junto com todas as nossas dimensões. E se uma dimensão nossa tá com algum problema, vai afetar todo o resto. Você fala, pô, mas eu não tenho nenhum problema com a sexualidade e tudo mais, mas você tem algum problema, por exemplo, com... Não sei, deixa eu pensar aqui. Você tem algum problema com a felicidade. Você acha que você não merece ser feliz. E aí isso vai afetar a sua dinâmica sexual. Então, todas as dimensões humanas, elas estão interligadas. Se a gente não olhar atentamente para tudo isso, nós vamos dar opiniões de fezes. E isso não vai dar certo. Por fim, e não menos importante, o que nós devemos considerar quando esta demanda chega, agora falando principalmente para quem atende de fato pessoas, acolhe pessoas em sofrimento psicológico. Nós temos que ter muita paciência para poder ouvir essas pessoas e pegar nos pequenos detalhes. A investigação, ela não pode ser algo inquisitório, não pode ser uma coisa em que você deixe a pessoa desconfortável. Tem que ser uma coisa tranquila, tem que ser aos poucos. Não pode chegar assim, a pessoa fala, você pergunta, como que tá a sua rotina de sono? Aí a pessoa, minha rotina de sono tá bem ruim. Você, também? Aí, viu? Você não dormindo bem, fica difícil. Não é assim. Por favor, nós temos que acolher as pessoas devidamente, com todo o respeito, com toda a ternura possível, porque são pessoas em sofrimento. E um outro ponto muito importante, a pessoa que traz a demanda, ela tem que querer. Então, não adianta nada um rapaz, uma moça falar, vamos colocar a mulher como o principal, porque a maior parte dos problemas de ausência de desejo partem das mulheres. Então não adianta nada a moça pegar e falar que ela não quer trabalhar isso. Ela simplesmente desistiu. Aí, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Agora, se ela tem a vontade, ela fala, eu quero desenvolver desejo pelo meu parceiro, eu quero que exista isso, eu quero que isso exista, aí a gente consegue trabalhar. Aí é possível trabalhar. Agora, se ela não quer que isso exista, aí não tem o que fazer. A gente não vai forçar ninguém a desenvolver isso de forma saudável. Então, essa parte é muito importante, a vontade, a disposição da pessoa na sua liberdade de dizer, eu quero desenvolver isso. E aí, quando a pessoa quer, nós conseguimos trabalhar. Se a pessoa não quiser, a gente nunca vai conseguir trabalhar. A gente não pode forçar ninguém, ok? Então, sempre investiguem aspecto fisiológico, neurofisiológico, história de vida, como é que tá os hormônios, como é que tá a rotina de vida da pessoa, padrões de atração, como esses padrões de atração foram construídos. Padrões de atração podem ser alterados, podem ser ressignificados. Eu tenho um protocolo a respeito disso, de como trabalhar. Tem as entrevistas, com tudo bonitinho para você criar todo um novo padrão de atração sexual. Tudo isso é moldável, mas lembre-se, a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quiser, nós não podemos fazer nada. E já vou encerrando o vídeo, porque ele já está batendo os seus quase 10 minutos. Então, encerramos essa pequena trilogia. Eu pretendo, muito provavelmente, fazer, talvez nem um curso pago, mas um mini curso, 3 dias talvez, para conversar com vocês, criar um grupo, acolher vocês, tirar dúvidas, ensinar algumas coisas importantes e principalmente, pessoal, não procurem respostas simples para problemas complexos como esses. As pessoas
que tentam resolver isso de forma simplista, elas estão sendo inconsequentes e irresponsáveis. Então, não caia nessa. Não caia em respostas simplistas.